Há um instante em que a alma começa a sussurrar, e embora o corpo siga a rotina de todos os dias, por dentro nasce uma sensação incômoda de repetição. É como viver em um círculo, onde cada manhã parece idêntica à anterior e cada noite traz o mesmo vazio. Essa dor silenciosa se infiltra em gestos simples: levantar da cama com peso, vestir-se sem ânimo, conversar sem entusiasmo. É como se algo dentro de você já soubesse que está pronta para outro tempo, mas a vida externa insiste em mantê-la no mesmo lugar. Viktor Frankl dizia que a vida não nos pergunta se estamos preparados. Ela nos desafia, nos expõe, nos empurra para novos caminhos através de sinais que, à primeira vista, parecem estranhos ou até dolorosos. Quando o sofrimento bate à porta, ele não chega apenas para punir, mas para despertar. Há sempre um sentido escondido, um chamado secreto que exige resposta. Reconhecer esse chamado é o primeiro passo para sair do labirinto. Carl Jung lembrava que aquilo que parece coincidência muitas vezes é diálogo da alma com o mundo. Chamava isso de sincronicidade, pequenos acontecimentos externos que parecem carregar mensagens íntimas, como se a vida dissesse acorde, algo está mudando. Esses sinais não são barulhentos. Não se apresentam em claridade imediata. Eles surgem discretos, como clarões na madrugada que anunciam a aurora. É preciso um olhar mais profundo para entendê-los. A melhor fase da vida não desce pronta do céu. Ela se anuncia antes, em detalhes, em gestos, em acontecimentos que passam despercebidos quando estamos distraídos. É como a luz tímida que surge no horizonte antes que o sol apareça por inteiro. Se não prestarmos atenção, confundimos essa luz com acaso, quando, na verdade, é o aviso de que um novo ciclo está chegando. Esse é o ponto de partida: perceber que a vida fala em sussurros, em sinais quase imperceptíveis. E que ignorá-los é prolongar o vazio, mas acolhê-los é abrir espaço para que a melhor fase finalmente floresça. Às vezes não há nada visível que justifique o incômodo. A vida segue aparentemente em ordem, o trabalho continua, os compromissos são cumpridos, as relações permanecem. E, no entanto, uma sensação silenciosa se instala. É como se um vazio discreto acompanhasse cada gesto. Você olha para os dias e percebe que, embora tudo esteja funcionando, algo dentro de si já não encontra repouso ali. Essa é a experiência íntima de sentir que um ciclo chegou ao fim, mesmo sem evidências externas. A neurociência nos ajuda a compreender esse fenômeno ao falar da dissonância cognitiva. Trata-se daquele conflito interno que acontece quando a mente insiste em manter a rotina, mas o coração já não encontra sentido nela. Esse desencontro produz desconforto, ansiedade, até mesmo uma espécie de cansaço sem causa aparente. É como se o corpo dissesse: não cabe mais, mesmo que a razão tente convencer de que tudo está bem. Muitas mulheres interpretam essa sensação como fracasso. Pensam que o problema está em si mesmas: falta de disciplina, falta de gratidão, falta de capacidade de se adaptar. Mas, na verdade, não é falha. É sinal. O desconforto é apenas o chamado para a renovação. É o indício de que a estrutura antiga não consegue mais sustentar o tamanho da vida que pede passagem dentro de você. A natureza nos ensina isso de forma simbólica. A serpente, para continuar crescendo, precisa romper a pele que já não lhe serve. O processo não é delicado, nem confortável. É feito de atrito, de desprendimento, de um trabalho silencioso e doloroso. Mas só assim a vida nela continua. Assim também é conosco. O desconforto não é doença. É a confirmação de que estamos prontas para atravessar um limiar. Reconhecer esse fim de ciclo não significa ter todas as respostas sobre o próximo passo. Significa apenas aceitar que a vida interior já se deslocou. Mesmo que o mundo externo ainda esteja igual, a alma já caminha em outra direção. E ignorar esse chamado é prolongar um cansaço que não passa. Escutar, por outro lado, é começar a criar espaço para a transformação. Olhe para a sua vida com honestidade. Onde você sente que já não cabe mais? Em qual ambiente, relação ou rotina o coração já não repousa? Essa pergunta não exige pressa, mas exige coragem. Porque admitir o fim é também abrir-se para o início. E todo início, por mais incerto que pareça, traz consigo a promessa de renovação. O fim de ciclo não é sentença. É passagem. E toda passagem, por mais estreita que seja, guarda no outro lado a possibilidade de um novo horizonte. Poucas coisas nos desestabilizam tanto quanto perder algo ou alguém sem aviso.
É como se o chão se abrisse de repente, e ficássemos suspensas em um vazio que não escolhemos. Às vezes, é uma amizade que parecia sólida e se desfaz sem explicação. Outras vezes, é um trabalho que termina antes do previsto, ou um relacionamento que não sobrevive ao tempo. Esses afastamentos inesperados carregam dor, mas também carregam algo que raramente conseguimos enxergar no início. Eles abrem espaço. Viktor Frankl, ao refletir sobre as perdas mais radicais que alguém pode experimentar, dizia que muitas vezes a vida não nos dá escolha, mas sempre nos dá a possibilidade de responder. A perda pode parecer injusta, mas também pode ser a forma como a vida reorganiza nosso caminho. Em muitos momentos, o que chamamos de azar é, na verdade, um redirecionamento. O que chamamos de rejeição é, às vezes, libertação. O que chamamos de fim é, quase sempre, um começo disfarçado. É comum, no meio da dor, acreditar que fomos punidas, que nada faz sentido. Mas se olharmos para trás, veremos que muitos encontros preciosos só aconteceram depois de rupturas dolorosas. Quantas pessoas só encontraram um propósito verdadeiro após perderem a segurança aparente que as mantinha estagnadas? Quantas só descobriram o amor maduro depois de atravessar despedidas difíceis? Quantas só encontraram um chamado espiritual após verem ruir os planos que julgavam definitivos? A vida, em sua sabedoria misteriosa, muitas vezes nos obriga a soltar antes que estejamos prontas. Ela arranca de nossas mãos aquilo a que nos apegamos para que possamos, mesmo contra nossa vontade, abrir espaço para algo novo. O galho que é podado não anuncia a morte da árvore. Anuncia a promessa de flores mais fortes na estação seguinte. Assim também são as perdas, cortes que sangram, mas que guardam em si a seiva de uma renovação. O que hoje parece vazio pode ser exatamente o lugar onde o futuro precisa nascer. Esse espaço deixado pelo que partiu não é deserto. É terreno fértil. É nele que germinarão os encontros, as oportunidades e os recomeços que ainda não conseguimos imaginar. Reconhecer isso não anula a dor, mas impede que ela se torne desespero. A dor pode coexistir com a esperança quando aceitamos que a vida nunca retira sem, em algum momento, devolver de outra forma. As perdas inesperadas, por mais duras que sejam, são um dos sinais mais claros de que um ciclo está sendo encerrado para dar lugar a outro. Elas nos forçam a reavaliar, a desapegar, a respirar diferente. E pouco a pouco, percebemos que a vida não nos abandonou. Apenas nos convidou a caminhar por uma estrada que, sem o corte, jamais ousaríamos seguir. Há sinais que não chegam pela lógica, mas pelo mistério. Às vezes, eles surgem na noite, em sonhos que se repetem como se quisessem gravar uma mensagem na alma. Outras vezes, aparecem como intuições discretas durante o dia, aquelas percepções súbitas que não se explicam, mas insistem em retornar. É como se o inconsciente encontrasse formas delicadas de falar, pedindo que você preste atenção ao que ainda não foi compreendido pela razão. Sigmund Freud lembrava que o inconsciente fala em símbolos. Ele se expressa em imagens, metáforas, fragmentos que carregam mais verdade do que as palavras conscientes. Quando um sonho insiste em voltar, quando uma cena onírica ou um sentimento reaparece em diferentes contextos, é sinal de que há ali uma mensagem que não pode ser ignorada. O mesmo acontece com aquelas intuições recorrentes, como se algo dentro de você soubesse antes do tempo qual direção precisa tomar. É importante distinguir o que vem da intuição e o que nasce da ansiedade. A ansiedade chega carregada de urgência, acelera o coração, traz medo e pressa. A intuição, ao contrário, não impõe. Ela sugere. Ela traz serenidade, mesmo quando indica mudança. É como uma lâmpada acesa em um quarto escuro, não elimina todos os mistérios de uma vez, mas oferece luz suficiente para o próximo passo. Muitas mulheres relatam que certos sonhos aparecem em momentos de transição, revelando imagens de viagem, portas que se abrem, águas que se movimentam. São símbolos universais de mudança. Outras dizem que uma intuição discreta, como a necessidade de ligar para alguém ou de seguir um caminho diferente, as levou a descobertas transformadoras. Esses sinais sutis não são coincidência. São lembretes silenciosos de que a alma já pressente aquilo que a consciência ainda não percebeu. O eco numa montanha ajuda a entender. Quando você grita, o som retorna repetidas vezes, insistindo até desaparecer. Assim também são sonhos e intuições recorrentes. Retornam como ecos até que você reconheça a mensagem que carregam. Quanto mais eles se repetem, mais clara é a certeza de que algo dentro de você pede para ser escutado.
Confiar nesses sinais não significa ter todas as respostas de imediato, mas reconhecer que a vida fala em camadas. O inconsciente sempre antecipa os passos que precisamos dar. Basta escutá-lo com paciência, registrar suas mensagens e compreender que, na linguagem simbólica, a alma revela o caminho para o próximo ciclo. Há fases em que a vida parece exigir recolhimento. De repente, a vontade de estar entre pessoas diminui, a energia para socializar se esvai, e tudo o que se deseja é silêncio. Muitas mulheres confundem esse impulso com fraqueza, acreditando que o isolamento é sinal de esgotamento ou até de desistência. No entanto, o recolhimento não é um sintoma de abandono da vida. Ele é quase sempre preparação. A ciência do cérebro nos mostra que o silêncio não é vazio. Pelo contrário, é nele que a mente ativa redes profundas de reorganização, conhecidas como estado default. Nesse modo, memórias são revisitadas, experiências são integradas, e novos caminhos começam a se formar. É como se o silêncio fosse o solo secreto onde a vida interior se rearruma para dar um salto. O que parece afastamento é, na verdade, construção invisível. A espiritualidade também nos ensina isso. Grandes transformações raramente acontecem em meio ao barulho. É no recolhimento que a alma escuta a si mesma. É no silêncio que as respostas começam a se alinhar. O desejo súbito de se retirar, de reduzir estímulos, é sinal de que um processo de gestação está em andamento. A natureza oferece metáforas poderosas para esse momento. A semente precisa do escuro da terra para germinar. O casulo precisa do isolamento para que a borboleta se forme. A terra precisa do inverno silencioso para se renovar antes da primavera. Assim também é com a alma. O recolhimento não é ausência de vida, mas incubadora de transformações. Muitas vezes é nesse espaço de quietude que você reencontra sua própria voz, depois de tanto tempo abafada pelo ruído do mundo. O silêncio se torna um santuário, uma casa interior onde você recupera forças para atravessar a próxima estação. Essa vontade de se recolher, longe de ser sinal de fraqueza, é um dos sinais mais claros de que a vida já está preparando dentro de você o terreno para algo maior. Não se trata de fugir, mas de retornar ao centro. O silêncio não é vazio, é promessa. Ele anuncia que antes do florescimento visível, a vida precisa criar raízes invisíveis. E esse desejo súbito de recolhimento é apenas a prova de que o próximo ciclo já está em gestação. Há momentos em que a vida parece brincar com o improvável. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Abre um livro ao acaso e encontra uma frase que parece escrita para si. Liga o rádio e a música que toca responde exatamente a pergunta que estava guardada em silêncio dentro do coração. Essas coincidências, que parecem triviais, em certos momentos ganham um peso diferente, como se carregassem uma mensagem íntima. É aí que entra o que Carl Jung chamou de sincronicidade, coincidências significativas que ligam o mundo interno ao mundo externo. Esses sinais não são mero acaso. São encontros de sentido. Não se trata de procurar sinais em tudo, nem de transformar cada acontecimento em profecia. É preciso discernimento. Uma coincidência só é sinal quando provoca clareza, quando mexe no íntimo, quando desperta uma sensação de reconhecimento profundo. Como se a vida, por um instante, abrisse um véu e dissesse: o caminho é este. Jung dizia que a sincronicidade não é mágica, mas expressão da ligação entre o que vivemos por dentro e o que acontece lá fora. Quando estamos em transição, mais atentos, mais abertos, essas coincidências se intensificam. É como se o universo dialogasse conosco através de símbolos, encontros, palavras ou situações aparentemente comuns, mas que carregam uma ressonância interior. Imagine-se perdida numa estrada. O cansaço já pesa e a dúvida começa a crescer. Será que estou indo na direção certa? De repente, surge uma placa indicando o destino que procurava. Essa placa não criou o caminho, apenas o confirmou. Assim são as coincidências significativas. Não criam nossa vida, mas confirmam aquilo que a alma já intuía. O cuidado necessário é não confundir coincidências casuais com sinais transformadores. A diferença está no impacto interior. Quando uma coincidência apenas diverte, ela passa. Quando uma coincidência faz o coração silenciar e, ao mesmo tempo, se expandir, ela revela direção. É nesse instante que a vida nos convida a confiar que não estamos andando sozinhas, que existe um fio invisível conduzindo nossa travessia. Essas pequenas coincidências são lembretes de que a vida tem sua forma de responder, ainda que de modo sutil.
São sinais de que o próximo ciclo não apenas se aproxima, mas já está em movimento. Reconhecê-los é como perceber que, mesmo na incerteza, placas de orientação continuam surgindo para que não nos percamos de nós mesmas. Há momentos em que a vida parece um redemoinho. Tudo se agita ao mesmo tempo, responsabilidades que se acumulam, dores que chegam sem aviso, relações que se estremecem, incertezas que pesam no coração. É como se a tempestade tivesse tomado conta de cada espaço, e o corpo se sentisse exausto de tentar resistir. E, no entanto, em meio a esse cenário, surge algo inesperado, uma paz suave, quase inexplicável, que envolve o coração mesmo quando nada ao redor parece oferecer segurança. Viktor Frankl, ao falar da experiência dos campos de concentração, recordava que mesmo nos momentos mais sombrios havia instantes de beleza que sustentavam a esperança. Um pôr do sol, uma lembrança, um gesto de bondade mínima eram suficientes para renovar forças. Essa paz, que brota em meio ao caos, não é fuga nem ilusão. É um indício de que, por dentro, algo já mudou. É o anúncio de que o ciclo seguinte já começou a nascer, mesmo que o exterior ainda não tenha se transformado. Do ponto de vista da neurociência, essa experiência pode ser compreendida pela ativação do sistema parasimpático, responsável por acalmar o corpo e reorganizar os processos internos. É como se, mesmo diante da pressão, uma parte silenciosa de nós assumisse o comando e dissesse: você não precisa lutar sozinha, já existe um novo equilíbrio se formando. Essa paz não anula os problemas, mas muda a forma como você os atravessa. A vida sempre envia sinais antes da virada, e um dos mais surpreendentes é exatamente esse: uma serenidade que não combina com o caos externo. É como se a alma já estivesse em outra estação, aguardando apenas que o corpo a acompanhe. Essa paz é a calmaria que antecede a mudança de ciclo, o silêncio que anuncia que algo profundo está prestes a acontecer. A metáfora da mudança das estações ajuda a compreender. Antes que a primavera floresça, há dias de calma estranha no fim do inverno, como se a terra respirasse diferente. Assim também é conosco. Quando essa paz inesperada chega, ela não significa acomodação, mas preparação. É o presságio de que a melhor fase já está se aproximando, mesmo que ainda não seja visível aos olhos. Essa serenidade é um convite para confiar. Quando ela aparece, não é hora de duvidar de si, mas de reconhecer que, apesar do caos, o coração já começou a florescer para um novo tempo. E essa talvez seja a mais bela prova de que a vida nunca nos deixa sem sinais de esperança. Quando recolhemos todos os fios da narrativa até aqui, percebemos algo essencial: a vida nunca nos deixa sem pistas. Mesmo nos períodos em que tudo parece paralisado ou confuso, ela continua a falar conosco, só que em um tom baixo, quase sussurrado. Fala através do desconforto que se instala sem explicação, das perdas que abrem espaços, dos sonhos que retornam insistentes, do recolhimento silencioso que pede pausa, das coincidências que nos surpreendem no momento certo e da paz suave que surge em meio ao caos. Esses sinais, quando costurados em conjunto, formam um mapa invisível. Não é um mapa que aponta com clareza todas as curvas do caminho, mas é suficiente para nos mostrar a direção do próximo passo. Viktor Frankl nos ensinou que a vida não precisa responder às nossas perguntas, ela nos devolve as perguntas e espera de nós uma resposta. O sentido não é algo pronto, entregue de fora. O sentido nasce quando decidimos responder de maneira madura e corajosa aos sinais que a existência coloca diante de nós. Cada desconforto é um convite à mudança. Cada perda é uma chance de reconstruir. Cada sonho recorrente é uma mensagem do inconsciente pedindo atenção. Cada silêncio é uma gestação invisível. Cada coincidência significativa é uma placa na estrada. Cada paz inesperada é um prenúncio de que a travessia já começou. Erich Fromm acrescentava que amadurecer é deixar para trás o medo da liberdade. Porque a liberdade exige responsabilidade. Não se trata de esperar que os sinais resolvam nossa vida, mas de assumir a responsabilidade de escutá-los e agir. Os sinais não são atalhos mágicos. Não tiram de nós o peso da decisão. Mas lembram, com ternura, que existe algo maior em andamento e que não estamos caminhando em vão. A liberdade que os sinais pedem é a de assumir que a vida nos chama a participar ativamente do próprio destino. É importante compreender que a melhor fase não chega simplesmente porque os anos passam ou porque o calendário avança. A melhor fase começa quando escolhemos responder aos sinais. Quando aceitamos que o desconforto é anúncio de mudança, que as perdas são espaço fértil, que o silêncio é preparação,
que as coincidências são lembretes e que a paz em meio ao caos é o prenúncio de renascimento. A vida nos pede sensibilidade para ouvir e coragem para responder. A metáfora da porta que rende expressa bem esse processo. O som do ranger pode ser incômodo, mas é também anúncio. Ele diz: a porta não está trancada, está pronta para ser aberta. Cabe a nós girar a maçaneta. Assim também é a vida. Os sinais são o ranger. Não é a vida abrindo a porta por nós, mas nos dizendo que já é hora de atravessar. E quando decidimos responder, um novo ciclo se abre diante de nossos olhos. No fundo, o sentido maior dos sinais é simples e profundo. A vida está sempre nos chamando para crescer, amadurecer e florescer de maneiras que ainda não imaginamos. Reconhecer esses sinais é deixar que a alma desperte para o novo. É aceitar que nunca é tarde demais para recomeçar. A melhor fase não está perdida no passado, nem distante no futuro. Ela começa no instante em que reconhecemos os sinais e escolhemos responder com presença, coragem e fé silenciosa. Chegamos ao fim desta reflexão, mas talvez o mais importante comece agora, o momento em que você olha para dentro e percebe em qual desses sinais já se reconhece. Pode ter sido a sensação de fim de ciclo, a perda inesperada que ainda dói, os sonhos que insistem em voltar, o desejo de recolhimento, as coincidências que parecem falar diretamente com você ou aquela paz discreta que chega mesmo quando a vida parece desmoronar. Cada um desses sinais é íntimo, pessoal, mas quando partilhado ganha um poder transformador. Por isso, quero lhe fazer um convite. Escreva nos comentários qual desses sinais já está presente em sua vida. Talvez uma experiência breve, talvez uma percepção silenciosa, talvez um relato mais profundo. Suas palavras podem se tornar um farol para outra mulher que, neste exato momento, se sente perdida. O que você escreve não será apenas uma confissão, mas um gesto de generosidade. Compartilhar sua experiência é também dizer a outras pessoas: você não está sozinha, eu também atravesso esse caminho. Se sentir que este vídeo trouxe clareza, pense em compartilhá-lo com alguém que precisa reconhecer os próprios sinais de mudança. Pode ser uma amiga, uma irmã, uma vizinha que atravessa silenciosamente a mesma transição. O gesto de compartilhar é uma forma de espalhar esperança, de abrir portas de compreensão para quem ainda não consegue nomear o que sente. E se deseja continuar essa jornada de descoberta semana após semana, inscreva-se no canal. Este espaço foi criado para mulheres que buscam sentido, silêncio e clareza. A cada encontro, renovamos juntas a coragem de escutar a vida com mais atenção, de responder aos sinais com mais confiança, de proteger a energia interior e de caminhar em direção a uma fase mais plena e autêntica. A sua história, sua presença e sua participação são parte essencial dessa caminhada. Porque o sentido se fortalece quando é partilhado. A vida fala através dos sinais, mas também fala através de cada voz que se atreve a dizer: eu também reconheço esse chamado.